Existe vida em Marte? Esta é a principal dúvida para pessoas que se interessam pela astronomia. Já nos desapontamos muitas vezes e os pesquisadores, repetidamente, aparecem com novas teorias sobre a possibilidade de existir alguma forma de vida escondida em algum lugar deste planeta vermelho. Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso canal. Não conseguimos deixar de prestar atenção quando há notícias sobre Marte. Hoje vou abordar um destes temas com vocês. Ficaram interessados? Então, vamos começar. Deserto Vermelho. Até o século XIX, acreditava-se que os planetas terrestres, como Vênus e Marte, poderiam ser habitados por criaturas semelhantes à Terra. Esta ideia parece ter conquistado em particular os corações de escritores de ficção científica, pois, na obra de E.R. Burroughs, há um personagem lutando contra um monstro na areia vermelha de Marte, e no trabalho de Harvard Wills, há um personagem que tenta evitar que os marcianos invadam a Terra. Nesse sentido, pode-se dizer que o histórico de pesquisas sobre Marte e Vênus tem sido decepcionante. Vênus é como se fosse o inferno do universo e sua superfície é um ambiente extremamente hostil, onde nem mesmo as bactérias conseguem sobreviver. Já Marte, segundo especialistas, também é um deserto desolado e árido, e até mesmo em seus famosos canais descobriram que era apenas uma ilusão de ótica devido a um telescópio defeituoso utilizado há 2 séculos. A superfície de Marte se assemelha aos desertos mais inóspitos da Terra. O exemplo mais próximo seria o deserto do Atacama. A diferença é que no deserto do Atacama é possível respirar, mas, na superfície de Marte, isso se torna uma tarefa difícil. Atualmente, a atmosfera de Marte é 95% dióxido de carbono. Sua massa e densidade são bem baixas, sem praticamente nenhuma pressão superficial se comparada com a Terra. Um ser humano em Marte perderia rapidamente a consciência e não conseguiria viver por 2 minutos. Atualmente, a investigação da superfície de Marte está mais avançada do que a pesquisa do fundo do oceano da Terra, e já é quase certo que não existe alguma forma de vida complexa como na Terra. Mas, será que podem existir pelo menos bactérias? Infelizmente, nasceram em Marte. Apesar das diversas diferenças mostradas, Marte ainda é considerado um planeta semelhante à Terra. Há nuvens no céu, neves, nevascas e há também geadas em sua superfície. Há também mudanças climáticas, mas as estações em Marte são muito mais longas do que na Terra e o clima varia muito de um hemisfério para outro. A temperatura em Marte, em média, é bastante baixa, mas em dias ensolarados de verão, a temperatura pode ser confortável, chegando a 20 graus Celsius perto do Equador. A pesquisa atual mostra claramente que a atmosfera de Marte agora está em um estado em que o brilho do passado já não ecoa mais no presente. A atmosfera era muito mais espessa do que é agora, e Marte era praticamente igual à Terra, com mares na superfície, rios correndo e chuvas caindo. Parece que esta condição perdurou por 1,5 a 2 bilhões de anos, desde o nascimento de Marte. O motivo pelo qual Marte está agora praticamente sem atmosfera, com a água da superfície evaporada e o movimento da crosta parada, ainda é muito complexo e sem uma conclusão definitiva. Sobre essa questão, abordamos brevemente em outro vídeo, que trata da história geológica de Marte e Vênus. Então, assistam se puderem. Será que existia vida em Marte naquela época? Ainda não há uma resposta clara para essa pergunta, mas é bem provável que sim. No entanto, é difícil determinar quanto tempo se leva para o nascimento de uma vida. Isto porque a única base que temos de comparação é a Terra. Na Terra, já foi confirmado que há 3,7 bilhões de anos já existiam as primeiras criaturas, mas, como algumas descobertas recentes de cientistas, está sendo cogitado que, há 4.280 milhões de anos atrás, quando a Terra ainda era apenas um bebê, já existiam vidas na Terra. Isso seria a menos de 250 anos do nascimento da Terra e coincidiria com a época em que a Terra tinha acabado de ficar coberta pelo mar.
Em outras palavras, entende-se que não se leva muito tempo até o nascimento da primeira vida. Embora sejam apenas teorias, há suposições de que, quando o oceano de Marte começou a evaporar, existiam até organismos multicelulares no planeta. Por infelicidade e por azar, esses seres acabaram dessa forma por terem nascido no quarto planeta do Sistema Solar e não no terceiro. Ou será que há uma outra realidade? Residentes subterrâneos. Marte ainda tem áreas com pressões muito maiores que a superfície da Terra. Uma bacia profunda chamada Hellas Planitia é um exemplo disso. A Hellas Planitia, quando ainda existia oceano neste quarto planeta do Sistema Solar, pode ser que tinha alguma semelhança com o Challenge Deep da Terra. Nas condições da Hellas Planitia, a água se evapora quando ultrapassa 10 graus Celsius, mas, se for por um curto período de tempo, ela pode permanecer em estado líquido. Situações semelhantes podem ser observadas em várias outras bacias. Em outras palavras, nessas bacias, ainda hoje, podem ser habitadas por bactérias. No entanto, pesquisas recentes mostraram que o abrigo mais adequado para os seres vivos em Marte seria no subsolo do planeta. Como se sabe, em qualquer corpo celeste grande, ocorre o decaimento radioativo no seu interior. A radiação decompõe a água, fornecendo condições adequadas para o funcionamento dos organismos vivos. Apenas radiações muito altas afetam adversamente um organismo, e os organismos com estruturas complexas e de vida longa estão mais suscetíveis a danos. Esse é um dos motivos pelos quais os insetos e roedores conseguem ficar confortáveis em zonas de radiação enquanto os humanos adoecem só de ficarem expostos ao raio-x. Existem trincheiras profundas, cheias de água na Terra. Lá, o calor gerado no interior da Terra e os processos causados pela radiólise da água sustentam as atividades da vida há bilhões de anos. Esse fenômeno também acontece em Marte, e é possível que a vida tenha se movido cada vez mais ao fundo, até atingir as profundezas da crosta. Se houver lago subterrâneo em algum lugar de Marte, pode ser que ele seja encontrado. Essas hipóteses já foram apresentadas anteriormente, mas somente recentemente é que elas foram testadas com rochas reais de Marte. Essa rocha foi um presente do céu, isto é, foi um meteorito, fragmento da superfície de Marte, que caiu na Terra. A comparação feita com os dados obtidos da pesquisa desse meteorito com os dados da sonda de Marte produziu resultados inesperados. Dizem que Marte possui muitos lugares que servem de abrigos para as bactérias, onde são gerados sulfatos e gás hidrogênio, considerados boas rações para essas bactérias. Porque a existência de vida em Marte é importante para nós. Quando uma grande base ou instituto de pesquisa for construído em Marte, o mistério da vida em Marte será desvendado e será possível confirmar ou contrariar a teoria de que há seres vivos vivendo no subsolo. Afinal, mesmo que se use a sonda mais avançada de Marte, não é possível investigar e pesquisar tudo. Sendo realista, é muito pouco provável que exista alguma forma de vida inteligente escondida sob a areia vermelha escura do quarto planeta do Sistema Solar. Caso fosse encontrado não apenas vestígios de fósseis, mas seres realmente vivos, seria uma surpresa muito grande. Seria muito decepcionante se eventualmente os últimos vestígios de fósseis encontrados em Marte fossem geologicamente comprovados que são de seres vivos recentes, de poucos milhões de anos atrás. Quem sabe se tivéssemos evoluído mais rápido, não é? Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por nos assistir. Afinal, tenho certeza de que a busca por outras vidas no Sistema Solar não é sem sentido. A origem da vida, tal como o início da história do planeta Terra, ainda é cercada de muitos mistérios. Se por acaso encontrarmos, por exemplo, uma bactéria primitiva ou uma criatura semelhante na Terra, Marte ou em Titã, conseguiríamos ter pelo menos uma pista para descobrir muitas coisas sobre a história da nossa origem. No decorrer de bilhões de anos, finalmente, chegamos ao surgimento de formas de vida inteligentes que podem construir cidades, desvendar os mistérios do universo e até mesmo curtir vídeos da internet e do YouTube e compreender o início de toda a história. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. E também de ativar o sino de notificações para não deixar passar nenhum vídeo. Então, vou me despedindo. Até a próxima. Tchau!